Durante uma live do MBL News, os integrantes falaram sobre o problema do Monark ter divulgado a live do argentino e como ninguém avisou ele. E é isso, pode colocar o próximo aí, que é o Kim Paim. Agora ele falando do... um tal de Clark postou um vídeo cortado, ele fala o seguinte: Chico Linguiça, volta pra cima, vamos ver primeiro. Chico Linguiça, crianças e pré-adolescentes do MBL. Por que vocês são tão caras de pau? Vocês acham mesmo que todo mundo vai esquecer que vocês fizeram e falaram? Só que tem um porém, ele colocou um vídeo muito engraçado. Ele colocou o vídeo do Arthur Duval e Monark. Pode colocar o vídeo. Vamos ver. Pode colocar o vídeo que, cara... Tá vendo... Antes de vocês entrarem nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil. Igual o do Ryan. Sério? Aham. Os caras avisaram no chat aqui, não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube do Monark. O do Monark. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com Sim. isso? Você concorda com isso? Então você é um ditador. Eles usam isso pra dizer, não, o Arthur Duval era a favor da censura. Só que tem um porém, né? Eles não esperavam que ia sair os documentos do Mauro Cid lá falando que eles armaram e sabiam que era armado o vídeo do argentino. E usaram isso pra tentar fazer uma tentativa de golpe de Estado. Ainda deram risada, chamaram de Argelino, né? É aquele vídeo do nosso pessoal. E teve piada. E na mesma denúncia, eles mandavam material pro próprio Kim Paim. Kim Paim, talvez você soubesse que aquele vídeo era falso, porque você conhecia aquela galera. Por que você não deu um toque no Monark, então? Falou, Monark, vai com calma, que esse vídeo aqui é do nosso pessoal. E aí? Deixou o cara se fuder lá, né? É tão básico, eu faço isso com os meus amigos, velho. Faço isso com todo mundo que... Tem a bolha aí, os malucos têm relações públicas e que eu não divulgo, tipo... Eles vão postar alguma coisa, eu mando um toque, tá ligado? Eu não posso isso não, pra dar BO, tipo, é coisa bestinha, tipo, besteirinhas de redes sociais. Filha da puta envolvido com questionamento da validade das urnas durante pós-processo eleitoral, o cara não fala nada. E se consideram amigos e bababá. Tipo, fala o quê, né? Eu acho que o Monark, ele tava muito empolgado, nessa época ele tava muito empolgado, né? Nessa cruzada pessoal dele, aceitou esse papel de mártir e foi pra cima. E se fudeu e tá pagando sozinho, praticamente, pelo custo, e tá todo mundo de boa. É uma pergunta, o Monark está onde? Tá nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos ainda. Mas ele tá fazendo... Não, uma pergunta, ele tá fazendo o quê? Qual é o caso dele? Ele foi parar... A última notícia ele que eu tem vi canal ainda, ele dele. Se comunica com... Ele tem uma plataforma, na verdade, ele tem uma plataforma dele lá, que ele produz conteúdo e ele recebe diretamente do assinante dele. Não, é da Might Network, essa é outra. Might Network. Ele produz conteúdo dentro dessa plataforma. Mas se você não sabe direito em que pé tá a vida dele, não, né? Não. Ele faz umas participações de vez em quando no BarbaCast, acho que é isso. De vez em quando ele aparece lá. Inclusive, a última participação que eu vi dele, ele tava... perguntaram pra ele, você viu que saiu, que o vídeo do argentino é armado pelo próprio pessoal do Bolsonaro? Ele, não vi, mas se é isso, também não importa. Eu tava exercendo minha liberdade de expressão, entendeu? É sempre assim, deu um toque sempre faz isso, cara. Quem deu um toque foi o Arthur. Não foi o Kim Paim. Mas eu acho, sinceramente, que o Monark tem um ponto no que ele disse. Ele realmente tem uma convicção que é real, é sincera, de que a liberdade de expressão é completamente irrestrita. Ele tem essa ideia. Não é assim que funciona, enfim, não sei se todos, mas em boa parte dos países do mundo. Certamente não é assim que funciona no Brasil. Não era assim que funcionava antes de todo esse imbróglio envolvendo Bolsonaro e STF. Mas ele tem essa ideia de que, por princípio, a liberdade de expressão deve ser absoluta. Ela deve ser um direito absoluto e incontestável. Então, na cabeça dele, ele pode divulgar qualquer coisa, porque divulgar qualquer coisa não é em si mesmo um crime. Então, mesmo que ele divulgue uma fake news, mesmo que ele divulgue um vídeo que contesta a eleição, mesmo que esse vídeo tenha sido forjado e sirva para atiçar os ânimos, para daí tentar um golpe de Estado, ele não tá fazendo nada demais. Porque ele tá apenas divulgando. Ele não tá infringindo o tal do PNA, do princípio de não agressão. Ele não tá matando alguém, não tá batendo ninguém, não tá roubando alguma coisa. É uma concepção... Ele defende uma ideia e ignora a realidade, é isso. Tipo, não, eu vou bancar a liberdade de expressão aqui restrita, eu sou um militante dessa causa e vou imaginar que não vai... Imaginar não, ele sabe que... Eu imagino que ele sabia que ia ter esse tipo de consequência, que ele ia ser perseguido. Sabia, ele ia ter que ser no Brasil. Provavelmente sabia. Um cara que banca esse tipo de posição, principalmente naquele momento,
Ele está disposto a correr essas consequências. Exatamente isso que você falou. Você está se colocando numa situação delicadíssima, num momento histórico delicado, com forças muito grandes, e você está botando sua cabeça ali, né? Então alguma coisa vai acontecer contigo. E o detalhe que também é manifesto se houvesse golpe de Estado no Brasil, a liberdade de expressão seria severamente constrangida, ela seria diminuída. Não teria liberdade de expressão para criticar o Bolsonaro, por exemplo. Toda a atividade que o MBL faz seria automaticamente colocada na ilegalidade, ele não ia tolerar isso. Então, assim, nenhum regime que força a mão na questão da democracia é tolerante. E eu, sinceramente, acho, tendo em vista tudo que aconteceu, que realmente a democracia brasileira ela é bem disfuncional, viu? Eu não chego a ponto de subscrever essa ideia que os bolsonaristas têm, de que nós vivemos numa ditadura do STF. Eu acho que não é bem assim, porque existem críticas possíveis que são feitas. O STF não tutela os outros poderes diretamente. No entanto, existe sim, assim, um abuso muito grande dos poderes do STF, isso é um fato. Muito grande, muito grande. E esse abuso, ele prossegue, né? Ele prossegue, a gente olha, por exemplo, a situação das pessoas que foram presas por conta do 8 de janeiro, é muito bizarra. As penas absolutamente excessivas, draconianas que o Alexandre de Moraes impôs. O fato, por exemplo, também é uma coisa importante, que que as pessoas tenham medo de se expressar. Isso é uma coisa comum hoje em dia. Um influenciador, alguém que está na internet, tem um pouco de receio de falar certas coisas. E eu tô falando todo mundo, praticamente todo mundo. É tipo, mas tem que ver, porque o judiciário tá de um jeito... Quer dizer, quando você tá numa situação, numa circunstância, que você começa a ficar calculando o que você vai falar, porque senão o judiciário vai ficar puto com você e vai lhe perseguir, então você não tá numa situação que é plenamente democrática. Tem alguma coisa acontecendo, tá errada. Você não pode ficar com medo do judiciário. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu bem me lembro, já acompanhava a política, as pessoas não tinham medo do judiciário. Porque o judiciário agora vai nos perseguir. Então, se o judiciário hoje pode nos perseguir um monte de gente, então uma situação tá errada. E mais do que isso, eu acho que a essa altura do campeonato, depois de mais de 2 anos de governo Lula, o judiciário ainda estar nesta posição é uma das coisas mais escandalosas do Brasil, cara. Porque agora não tem Bolsonaro, não tem golpe de Estado, não tem nada. Agora é o governo Lula. Então que negócio é esse? Que o judiciário continua sendo o grande tutor do Brasil. E aí todo mundo tem que ficar com medo se o Alexandre de Moraes gostou ou se ele não gostou. Eu tenho uma visão bem objetiva quanto a isso. Você pode ser um suicida, como o Monark foi, um arauto, um defensor de liberdade de expressão irrestrita, se jogar na frente dos tratores e ser esmagado, ou se adaptar às consequências e sobreviver para lutar um outro dia. É essa decisão que eu tomei. Tipo, qualquer regime que seja minimamente autoritário, você tem as pessoas que vão se servir de mártires e quem vai abaixar as armas vai lidar com a situação de uma forma um pouco mais inteligente e sobreviver para contar a história. É isso que todo mundo faz, é isso que todo mundo fez, todo mundo que chegou a algum lugar. É isso que os bolsonaristas fazem, inclusive, eles não tecem críticas ultra agressivas contra o judiciário, eles viram, ditadura judiciária, mas eles param por aí, eles não são malucos, eles também eles abaixaram as armas pra lutar no outro dia. O próprio Kim Paim. Mas ele cobre o nome, o Kim Paim, ele cobre o nome do Alexandre de Moraes, toda vez que vai falar do Alexandre de Moraes, ele nunca cita o Alexandre de Moraes, ele não tem coragem de citar. Mas calma, quando o Arthur fala pro Monark porque ele fez merda, não, aí o Arthur é o filho da puta. É isso que os bolsonaristas fazem. Vai, Monark, vai, se fode aí pela gente, que a gente vai te ajudar aqui. É isso. E ele não virou mártir do bolsonarismo, porque agora ele já é comunista novo, tá? Ele bate no Bolsonaro, ele é amigo do Renato Jesuitão. Entendeu? Então ele é comunista agora, o Monark. Então eles usam o Monark pra atacar os outros, mas na hora pra defender o Monark ninguém defende não. Se vira aí. E só usa o caso do Monark pra atacar adversário. E quanto ao que o professor falou, que o Monark tem um ponto e tal, eu acho que o professor tem lugar de fala, porque ele tentou explicar 4 horas pro Monark numa live. Você lembra disso, né? 4 horas de live e o professor tentando explicar, e o Monark... Nossa, Putz, você lembrou disso aí, eu e o Renan falar com o Monark lá. Foi um programa legal. E ele ficava voltando 1 milhão de vezes nessa porque a liberdade de expressão e o STF, papapá. E no fundo, ali, o que me irritou naquela live, eu fiquei insistindo, é que ele não queria admitir que
o bolsonarista tá fazendo alguma coisa de errado. Que ele tava se articulando pra dar o golpe de Estado. E isso ele não queria admitir. E isso é uma das coisas que me deixa mais puto. Porque qualquer coisa que você ache do STF, não dá pra dizer... Veja, se você é uma pessoa honesta, uma pessoa plenamente honesta, e você não tá colocando paixões nem buscando perspectivas enviesadas, não dá pra dizer que o STF partiu pra cima de um governo que estava completamente ok em termos democráticos, que não deu sinalização nenhuma de golpe de Estado, que seguiu normal. Tipo, o governo, sei lá, de Fernando Henrique Cardoso. Primeiro mandato de Fernando Henrique. Tipo, um governo daquele. Que o governo Bolsonaro fez este governo em matéria de aceitação das regras do Pacto Democrático. E aí, daí, o STF, de forma arbitrária, resolveu perseguir esse governo simplesmente porque era um governo de direita. Isto é falso. Isto é objetivamente... Os fatos que estão aí para contestar essa versão são muitos, pelo amor de Deus. A começar das próprias declarações dos influenciadores todos ligados ao bolsonarismo. De falar de gló e do que ia acontecer, a começar pelas reuniões que o Bolsonaro fez com o comando do Exército, a começar pelo teor das manifestações, teor que era claramente golpista. As pessoas que ficaram na frente dos quartéis, elas ficaram na frente dos quartéis fazendo o quê? Porque assim, se o golpe era imaginário, elas estavam aqui fazendo o quê? Era um cosplay, era um flash mob, elas estavam ali só pra fingir que... Sabe, não tem sentido nenhum. Você não consegue nem explicar os fatos que aconteceram no governo Bolsonaro se você não parte da premissa que eles queriam dar um golpe de Estado. Porque aí não tem sentido nenhum ter um monte de gente na frente do quartel, pô. Tem um monte de gente indo no 8 de janeiro quebrando as coisas esperando que o exército viesse. As pessoas esperaram o exército, elas estavam loucas? Elas tinham todas caído num tonel de cogumelo e elas acordaram assim com LSD. Ai, meu Deus, o exército... Pô, pelo amor de Deus, é claro que houve tudo isso. E aí o que rola? Os bolsonaristas, eles se perdem e eles mergulham em distinções. Ah, mas eu imprimi a minuta para ver o conteúdo, mas na realidade não era, mas não houve nenhum ato, mas só tem uma delação que é do Mauro Cid, na Lava Jato teve várias, que eu vi o Bolsonaro falando isso no Vilela, mas... E eles começam a se prender em várias coisas para dizer que não aconteceu nada. Quando todo mundo viu que aconteceu um monte de coisa. O que rola, o que de fato aconteceu é que os atos mais fortes de preparação de um golpe, de efetivação de um golpe de Estado, realmente não foram tomados. Eles não foram tomados porque o governo que queria dar um golpe era covarde. E ele ficou ali, sabe, aquele movimento que você saca a arma, você sacou a arma e você não dá o tiro, ou você vai bater, você faz a posição, bota a base, mas você não dá o soco. Foi isso, ele ficou ali numa posição intermediária, que é a pior posição possível para alguém que queira dar um golpe. Ou você dá ou você não faz nada, essa é a real. E aí, aconteceu o que aconteceu. E nós estamos vendo a consequência. O Mito tava esperando o sistema se render a ele. Com medo. Medo, exato, era isso. Ai, meu Deus, ele vai dar um golpe, a gente se exatamente, cara, exatamente. O cara fazia essas manifestações golpistas e depois ia negociar com os caras, pô. Nessa base. Ó, eu vou atiçar aqui os caras, eles vão ficar com medo agora, eles vão me obedecer. Não aconteceu. Na primeira vez que ele fez isso, ele já deveria ter percebido que não aconteceu. Porque na primeira vez, que foi lá em 2019, ele fez, não aconteceu nada, a gente rompeu. Na hora ele deveria ter sacado, não vai. Mas sabe por que ele não sacou? Porque no fundo ele queria. Se tivesse um jeito dele fazer isso, ele teria feito. Mas ele viu que não deu. Os americanos também mandaram o cara aqui pra dar uma batidinha no ombro dele. Calma aí, entendeu? Aí pintou um clima mundial. O exército não embarcou. Importante lembrar. Tinha gente das Forças Armadas que estavam aí, sabe, embevecidos pela ideia de voltar ao poder. O exército segurou. Então houve um monte de dificuldades no processo que fizeram o desfecho acontecer do jeito que aconteceu. Gostou dessa análise? Assista a live do MBL News de segunda a sexta, às 19 horas no canal MBL Live TV. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.